Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo nosso para essa semana que se inicia do mercado nosso do índice, onde a gente vai estar olhando aqui e vendo no gráfico quais são as melhores operações, as melhores regiões para se operar. Lembrando que hoje é um dia que a gente faz um estudo um pouco mais completo. E eu vou ser bem breve no Forex hoje, porque já começando aqui, falando para vocês, antes de a gente passar o disclaimer, hoje eu vou deixar gravado uma aula especial sobre Forex. Eu vou criar uma playlist sobre Forex, onde eu vou estar mostrando todas as regiões, o como operar da forma, ou enxergando os institucionais, tá? Por quê? Porque no Forex, diferentemente do índice aqui, do dólar, onde a gente olha o day trade como um curto espaço de tempo, no Forex a gente busca trades mais longos, a gente procura o famoso trade do money flow, ou seja, pegar a hora que o institucional entra no mercado e surfar essa onda junto com ele. Por quê? Porque muita gente erra no Forex por conta disso. Tá? Mas só dando um adendo, isso aqui é uma coisa que a gente vai tratar no assunto da aula do Forex que eu vou fazer hoje. Não percam depois no conteúdo, eu vou estar postando ela. Depois que eu gravar, eu vou estar passando para vocês. Hoje, então, a gente vai focar aqui no Infut. Vou estar falando brevemente sobre o estudo do Forex, HK50, USD, JPY e GBP-USD. As três principais. Tá? E o ouro, né? De repente eu falo um pouco do ouro, mas a gente vai focar muito no estudo, falar do supply e demand, explicar mais um pouco o conceito. Eu vejo que tem uma galera aí chegando no canal, tirando dúvidas sobre isso, entendeu? Então, assim, é legal essa interação, essa vontade da galera aprender, e é bom saber que tem pessoas assim, que cada vez mais querem aprender a operar e entender o preço, e não ficar atrás de setup milagroso. Lembrando que no nosso canal a gente tem postagens, é tudo gratuito, as aulas são gratuitas, a gente faz tudo para ajudar. A gente não tem curso, não vende mentoria, não tem nada. Nós só vamos vender mentoria no dia que a gente achar que vale vender mentoria. Antes disso, a gente não vai estar fazendo isso, a gente vai estar operando da forma correta, ensinando as pessoas a operarem da forma correta. Beleza? Enquanto isso, passando o disclaimer para vocês aí, lembrando que tudo isso aqui é estudo, nada é recomendação de compra e venda, seja de qualquer ativo. Então, sem mais falação, bora para o gráfico para a gente falar do que interessa. Mostrando para vocês aqui o gráfico diário do índice, tá? O Infut, para vocês começarem a entender a visão macro. Aqui eu já vou dar uma palhinha do que é o Money Flow. Tá? O que é o Money Flow? É seguir o caminho do preço. É pegar o trade mais objetivo. Ou seja, você não ficar brigando num trade, porque a gente lembra o seguinte, aqui a gente tem um exemplo típico no gráfico diário, onde a gente vê assim, ó, são dois momentos distintos, esse momento e esse momento, tá? O que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente opera seguindo o dinheiro, ou seja, o trade de money flow que a gente fala, que se fala no Forex, você tem trades muito mais rápidos, muito mais objetivos. E como que você identifica isso? Aqui nós temos duas características. O preço estava numa consolidação. Então apesar de a gente estar falando no diário o range ser grande, são trades brigados, certo? Quando o preço chega na zona de demanda e a zona de interesse, tá? E eu vou mostrar para vocês marcando no gráfico, olha só. Quando o preço chega na zona de interesse, que é o quê? Order block, tá? O que acontece? Ó, ele vem aqui, dá a entrada como se fosse movimento de alta, aí ele ameaça testar o topo e volta buscar liquidez. Liquidez aonde? Liquidez que está presa nessa região aqui, ó. Aí depois que ele voltou a buscar liquidez, quando ele volta, ele faz isso aqui, ó. Ele não olha mais para trás. Vocês entenderam? Isso é o money flow, isso é o trade a favor da tendência. E aí vocês têm que estar atento no macro por causa disso, ó. Aí ele tem um pullback,
faz um topo, volta, deixa um candle e aí ele inverte a posição. O que ele fez aqui? Ó, uma quebra de estrutura. E a quebra de estrutura, o que ele faz na quebra de estrutura? Ele sempre vai testar a zona de oferta, que é o quê? O candle que tentou reverter a tendência. O que ele faz? Ó, volta a testar. Volta a testar e quando ele vem aqui buscar liquidez, ele sapeca de volta para baixo. Então, vocês têm que estar muito atento a isso, tá, pessoal? Então, assim, quando a gente olha, o que aconteceu no preço aqui quando a gente olha na visão macro? O preço fez esse movimento, subiu, testou topo, rompeu a estrutura. Olha essa estrutura aqui, ó. Né? Toda essa estrutura. Ele voltou para baixo da estrutura. Então, o que é o movimento característico do preço que ele tende a fazer? Testar a estrutura, voltar a ver se ele vai romper. Se ele seguir o preço, beleza. Se ele falhar, ele faz um falso rompimento e volta a subir. Por isso que a gente busca sempre operações a favor do movimento. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja errado, ele tem regiões para testar. Ele tem zonas de preço para ir buscar liquidez, ou seja, te dá tempo de entrar no trade. E isso eu estou dando exemplos do gráfico diário, tá? Depois a gente vai passar para os gráficos menores. Por que eu estou mostrando para vocês o gráfico diário? Para mostrar exatamente o que está acontecendo. O preço rompeu o fundo, ele rompeu a linha de liquidez. E o que ele deixou para trás aqui? Ele deixou para trás um order block aqui. Olha aqui. E olha o que ele veio fazer nesse order block. Olha aonde o preço veio buscar liquidez. E reparem o seguinte. O que aconteceu aqui? Foi aquele dia de super tendência. E aí que eu falo para vocês a importância de vocês olharem o macro para saber o que o institucional está fazendo. Porque institucional, ele opera day trade montando posição a longo prazo. Então, ele vai montando posição, ele vai comprando e vendendo, para ele levar o preço até aonde ele quer. E quando o preço chega aqui, olha só, é uma pancada só. Por quê? Porque o varejo está achando que o preço vai subir. Só que o preço, ele não está com característica altista. E quando a gente olha aqui, ó, o movimento macro, o que o preço fez? O preço subiu, fez um fundo, ameaçou subir e esse preço está aqui. Então, a gente tem o que aqui? Nós temos uma possível quebra de estrutura. Só que para acontecer isso, eu tenho que ter primeiro uma quebra da estrutura do diário, tá? Então, quando a gente começa, e olha a importância disso aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. O que é order block? E olha, esse pavio que foi deixado aqui, eu vou marcar o tamanho do pavio, para vocês verem o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A pancada de venda foi exatamente no teste do pavio. Ou seja, ele foi buscar a liquidez que estava presa nesse order block. Isso aqui é um order block gigantesco de um gráfico diário. Vocês imaginam a força que tem isso. Por isso que aquele dia da semana passada foi super tendência e estopou todo o varejo, porque o varejo está achando que o preço vai subir, enquanto a gente está tendo uma visão mais macro, certo? Então aqui, o que a gente faz? Primeira coisa, nós vamos marcar a região macro. Como que eu marco a região macro? Eu quero marcar a zona de oferta e demanda do gráfico diário, tá? Que é essa região aqui, ó, é o pavio de cima, que eu vou marcar ele de uma cor bem chamativa, né? Eu vou marcar ele aqui de vermelho. Vou marcar com esse vermelho aqui. Tá? Aqui a gente marca, pode ser esse aqui mesmo. Eu vou marcar ele de vermelho. E nós temos a parte de baixo, que é o quê? A continuidade. Eu tenho esse range aqui, que é da minha continuidade. Que é o range
que o preço está trabalhando. Ou seja, o lado que ele romper é o lado que vai me ditar a tendência. Entenderam? Então, assim, eu sei que eu coloco o verde para baixo e o vermelho para cima, por quê? Porque se o preço chegar perto dessa zona aqui, é venda, pessoal, porque ele está voltando para capturar liquidez. E se o preço chegar perto dessa zona, é compra. Reparem os pavis que ele deixa quando toca. Opa, não é seta. Reparem os pavis que ele deixa quando ele chega perto dessa região. Por quê? Porque é uma região de briga, tá? Então aqui eu tenho o meu movimento macro, a minha leitura macro. O que eu vou fazer agora? Eu vou partir para o 60, eu posso partir para o 240 para refinar ela. Tá? Para o gráfico de 4 horas, que não vai mudar muito. O meu gráfico de 4 horas segue essa tendência. Eu vou deixar o cinza aqui. Para vocês saberem que o cinza é o gráfico de tempo maior, tá? Deixa eu só alterar isso aqui, espera um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vamos deixar assim do jeito que tá, com o vermelho, que é mais... Depois a gente muda o resto, tá? Para não confundir. Então, aqui a gente tem no 4 horas, a gente tem uma zona de liquidez. E reparem o seguinte, repare como esse preço aqui, ele foi beliscar essa zona aqui, só que ela não foi violada ainda. Então, você tem ainda order blocks aqui em cima, tá? E aqui embaixo, a gente tem essa região aqui, tá? Que é essa zona mais forte. Então, vamos deixar marcado só essa parte do fundo aqui, que na verdade é isso aqui, ó. Essa aqui é a zona importante para nós. O que é isso aqui, pessoal? Um order block do 240 minutos. Vocês imaginem a força disso daí, ó. Por isso que o preço bate aqui e sobe, ó. Bate e sobe, bate e sobe. Entenderam? Essa é a importância. Feito isso, o que a gente faz agora? A gente parte para os 60 minutos. Vamos para os 60 minutos para refinar um pouco esse nosso caminho, digamos assim. Aí no 60, e aí vocês reparem aqui nos 60 minutos, olha o tamanho da rejeição de que é essa região. O tamanho dela, tá? Então, para vocês terem uma ideia da importância que tem essa região, tá? Aí a gente tem aqui a marcação dos 60 minutos. Marcação aqui dos 60 minutos. Certo? Eu tenho aqui um candle que tentou reverter. Se vocês têm que estar atento a ele, que eu vou até deixar marcado. Depois eu vou olhar no 30 minutos para a gente ser mais efetivo nessa marcação. E eu tenho essa região aqui dos 60 minutos, tá? Que é uma região importante. Só que qual a importância de a gente deixar essas duas marcações aqui? Porque eu sei que essa região cinza ela tem muito mais força do que a região verde. Então pode acontecer no time frame maior do preço fazer isso aqui, né? O preço abrir e descer, dar aquela esticada aqui, romper esse fundo aqui. Quando a gente olha a curto prazo, a galera tá só olhando esse fundo. Aí o varejo entra vendendo, o preço dá aquela esticada e volta com tudo, porque ele foi buscar a liquidez dessa order block aqui e ele tem regiões lá para cima para testar. Então isso que vocês têm que ter muito cuidado. O que vocês têm que ter atenção? Não houve quebra de estrutura nos 60 minutos. Então, assim, ó, enquanto não houve quebra de estrutura, que é a quebra de estrutura? Quebra de estrutura é essa região aqui, que é a região de fundo, que não foi violada. Então, enquanto essa região aqui ela não for violada, ou seja, ela não romper de fato e voltar a testar, eu não tenho vendas ainda. Eu tenho que esperar o preço. E aí é que vocês têm que entender o trade institucional. Olha só como funciona. Aqui o preço bateu na região. Olha como ele subiu de uma vez. Aí o preço desceu, desceu, desceu. Quando ele voltou, olha, ele tentou bater aqui. Olha a absorção que teve nessa vela. Depois a vermelha tentou descer, não conseguiu. E aí nós tivemos velas vermelhas de força. Então, e olha aqui, quando o preço bateu de novo na região, olha a absorção que teve nos 60 minutos. Então, ele vem deixando pavis embaixo.
Isso, olha aqui, pavio. Isso é um sinal de que tem muita defesa compradora. E é isso que vocês têm que estar atento, tá? Então, de posse disso, o que a gente faz agora? Vamos para o 30 minutos. No 30 minutos agora a gente enxerga um pouco melhor. O que a gente enxerga aqui? A gente enxerga a mesma coisa que eu estava mostrando para vocês, que são os trades do Money Flow. Olha só, o preço bate, é um tiro só. Quando sobe candles verdes, olha como ele sobe os candles verdes, tá? Às vezes o vermelho vem buscar liquidez e ele chega na zona de liquidez e ele volta com tudo. Então a galera é pega de surpresa. Por quê? Porque isso aqui está querendo vender fundo. Vem essas duas barras gigantescas, aí chega aqui a galera quer vender porque o preço vai aqui. Não, ele ainda não vai. Ele ainda volta para buscar liquidez. Agora ele está mitigando. Está segurando nessa região. Tá? Então, o que a gente tem agora? A gente tem uma zona de proteção. Tá? A gente tem uma zona de proteção. Essa região aqui, ela já foi testada, tá vendo? Aí que a gente faz o ajuste fino, né? O ajuste fino. E... Opa, desculpa. E por que essa região aqui, ela violou, mas a gente ainda considera? Porque isso aqui é um order block do 240 minutos. Isso aqui, quando acontece isso, ó, o candle foi interrompido aqui e depois ele abriu estopando. Isso aqui é stop, tá? De quem dormiu vendido. Significa que quem estava com posição aqui já acordou estopando. E essas ordens estão presas. E aqui tu tem um order block. Ok? Então, isso já ajuda a entender o movimento. E aqui, como a gente viu nessa marcação que a gente estava aqui desse order block, que ele já foi mitigado, ou seja, já teve busca de liquidez aqui, o que é que o preço faz agora? Ele busca um novo nível. E qual que é o novo nível que a gente tem? Esse nível aqui, ó. Reparem que ele começou a buscar. Aí tu tem duas regiões. E aí começa a ficar a pegadinha. Por quê? Porque o preço, ele faz isso aqui, ó, ele abre para baixo, aí todo mundo vende, para falar assim, agora ele vai romper o fundo. Aí ele rompe. Aí ele rompe o fundo, testa aqui, volta e faz assim, ó, para buscar liquidez lá em cima. É isso que o preço vai fazer. Por quê? Porque olha onde eu tenho o order block aqui, ó. Order block do 30 minutos. E é aqui que o preço tem liquidez para buscar. Então assim, ó, a gente está em tendência de queda? Sim, está em tendência de queda. O mercado é baixista, tá? E vocês viram ali no gráfico diário que a gente teve uma quebra de estrutura e o mercado, olha aqui, só para repassar, tá? O mercado quebrou a estrutura e está testando a estrutura que foi rompida. Se você olhar no semanal, vocês vão ver, tá? Que foi um topo duplo e ele está testando uma região que foi... Então ele tem até aqui para testar, para voltar. Certo? Então, voltando aqui no nosso gráfico de 30 minutos. Então, a gente tem essa região aqui. E a gente tem essa zona aqui, que é uma zona importante. Por que eu apaguei? Tem essa zona aqui, que é um order block que não foi testado. Por que o order block não foi testado? Porque, reparem o seguinte. Os players dormiram comprados aqui e o preço abriu aqui para baixo e desceu. Significa o quê? Que quem estava comprado aqui precisa se desfazer dessas posições. E como que eles fazem para se desfazer dessas posições? Tem que trazer o preço de volta aqui. Então vai ser aquela história de assim, ó, o preço vai dar um tiro para cima, aí todo mundo vai achar que o preço vai romper, e aí quando ele chega aqui perto, todo mundo vai achar que o preço vai romper topo e vai embora para cima, aí ele dá aquela e faz assim, ó. Uf. Então vocês têm que ter muita atenção, tá? Porque o preço ele tá buscando liquidez e ele tá quebrando estrutura. Então reparem numa coisa. Agora a gente passa para o 15 minutos que a gente vai começando a afinar o day trade. Olha o que aconteceu no day trade. O preço vinha numa tendência de alta. Ele vinha numa tendência de alta e ele quebrou a estrutura. Segurou. Consolidou. Isso é a distribuição. Aí ele fez o quê? Foi buscar liquidez.
voltou para testar o fundo. Agora ele está fazendo isso aqui. Isso aqui, ó, sabe como se chama isso aqui? Essa estourada que ele dá aqui, ó, isso aqui é só busca de liquidez de quem está apostando na compra para trazer o preço para a zona de interesse. Então agora o que o preço vai fazer? Eles tendem a levar esse preço aqui para depois trazer de volta para o nível que eles querem, que são os níveis mais baixos de preço. Por quê? Porque se você olha no 15 minutos, nós tivemos mais... Sexta-feira nós tivemos mais uma quebra de estrutura. Ó. É só vocês desenharem, tá? Vocês tiveram... Ele vem fazendo topos... Ó, o preço vem fazendo topos e fundos mais altos. E aí agora ele quebrou a estrutura. Então, quando ele quebra a estrutura, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ele chegar no melhor ponto possível para vender. Esse é o conceito do Money Flow, esse é o conceito do Supply e Demand. Você vai operar na forma certa. Então, vocês saibam o quê? Que, primeira coisa, eu tenho uma zona aqui. Tá? Eu tenho uma zona aqui. Que essa zona aqui é importante. Ela não foi ainda mitigada, tá? Então eu vou deixar marcada ela aqui. E aí, qual que é a expectativa que a gente tem do preço? Primeira coisa, buscar... O mercado tá para a gente pensar em vendas se ele chegar próximo daqui, tá? Para a gente pensar em compras, ele teria que romper e aí a gente sabe que ele vai testar essa região, tá? E quando você afina, ó, olha aqui, ó, quando a gente afina para o 15 minutos, você vai ver que a região tá onde? Olha aqui, ó, a região mais importante está aqui, ó, Order Block. Por que essa região importante está aqui? Porque ela foi uma região de Order Block, deixou outra região aqui, que foi essa aqui, certo? Deixou ordem presa, e aí teve esse candle preto aqui, que foi um candle que passou batido e voltou a testar. Então, ou seja, ele voltou a buscar liquidez. Tá? Só quando a gente olha os 60 minutos, a gente vê que tem ordem presa. Foi no 30 minutos que a gente viu melhor. No 30 minutos a gente vê que tem ordem presa aqui. Então a gente tem ordem. Então, onde que a gente marca é sempre no primeiro candle que tentou reverter a tendência. Então, essa aqui é a nossa zona de oferta. Tá? Então, tem que ter atenção a essa região. Gráfico de 15 minutos, o trade de compra confirmado no 15 minutos, ele tem que romper esse topo aqui e voltar. E a gente sabe que ele vai até essa região, que aqui é o alvo, tá? Esse é o alvo de compra. Se o preço abrir aqui e não conseguir romper, deixar gatilho de venda, aí é venda para buscar essa região aqui do order block do 240 minutos, que está marcado em cinza. Lembrando que tem essa zona verde aqui, que é uma zona que ainda está sendo testada, né? Que até a gente pode pegar aqui, deixa eu pegar pelo 30 minutos. Vamos pegar pelo 30 minutos e deixar essa atualização aqui, ó, nessa região aqui. É uma região nova, tá? Então a gente tem uma consolidaçãozinha aqui, onde a gente pode esperar por compras aqui embaixo, ou esperar por compras nesse rompimento. Deixa eu só fazer o desenho da cor certa, tá? Então a gente pode o quê? O movimento de compra é esse ou esse aqui. O movimento de venda seria ao contrário. Esse ou esse aqui. Tá? E aí, se o mercado vier e romper isso aqui, nós temos a chance da continuidade, significa que já todas as ordens já foram executadas. Certo? Então esse é o estudo do índice. Para o dólar ele está numa região aqui, ó, a gente tem, eu já até deixei marcado na sexta-feira, eu tenho esse order block aqui do 15 minutos, tá? Tenho essa outra região aqui embaixo,
Então, assim, a gente tem duas regiões de compra. Dou 15 minutos, deixa eu só ajustar isso aqui para deixar verdinho para ficar fácil para vocês. Tá? Então, tenho essas duas regiões aqui, onde a gente vai estar esperando por compras, ou seja, o preço, o dólar está a mesma coisa. O dólar, ele tá numa estrutura de alta, tá? E ele está testando o fundo. Então, ele ainda tem essa região aqui, certo? Então, tudo vai depender, se ele vier testar essa região, vocês sabem que vocês podem ter um trade até essa busca de liquidez para depois voltar a cair. Tá? Por quê? Porque se ele abrir aqui para baixo buscando liquidez nesse order block aqui, significa que ele quebrou a estrutura. Quando ele quebra a estrutura, ele vai dar uma subida, mas ele provavelmente não vai ter força. E essa região aqui é uma região muito, muito vendedora. Olhem o tamanho dos pavis que ficam aqui. Tanto o preço não conseguiu passar por aqui por várias vezes. Tá? Então fiquem atentos a isso. Esse é o desenho. Para pensar em dólar, em compra no dólar, ele tem que abrir rompendo essa linha vermelha, que é o choque, que é a barreira de continuidade, né? Então ele tem que romper essa região, voltar a testar para aí sim buscar liquidez aqui em cima e esses order blocks superiores aqui que são de tempos lá de trás. Certo, pessoal? Então era isso, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas foi um vídeo mais explicativo. Eu não vou nem estar passando Forex agora. Tá, vou só dar um resumão no HK, no diário, o que é a expectativa do HK. O HK, rapidinho falando aqui, ó, ele está numa tendência de alta. Por quê? Porque o dinheiro está preso aqui, ó. É aqui que o dinheiro está, tá? Nessa região. Então, o que vai acontecer? É aqui que o preço vai ter que chegar. Então, o que os players vão fazer? Os players vão trazer esse preço até aqui, aí depois entra o fluxo e acontece isso aqui, ó. Aí é aquele trade para buscar os níveis de baixo. Então, mas isso eu vou estar explicando depois, tá? Na aula do Forex. Mas a princípio é isso. No HK, o SDJPY, ele está testando uma região de topo. Ele teve quebra da estrutura, ó. No gráfico diário, ele estava fazendo topo, teve quebra da estrutura. Então, e a expectativa é que ele não rompa esse order block, deixe um gatilho aqui para fazer o caminho inverso de volta, tá? Mas muito cuidado que ele ainda, isso aqui é meio que um falso rompimento. Vocês têm que ter atenção que se ele for dar uma venda, o alvo da venda é aqui. Por quê? Porque aqui é uma zona de liquidez que ele pode estar voltando para buscar, mitigando esse preço até aqui para voltar a ter um movimento repentino para cima. Repare no semanal que ele está fazendo rompimento de topo e ele deixou um candle de força extremamente forte no semanal. Então, a expectativa é o quê? Candle de força no semanal. A princípio aqui é compra, espera a volta na região dos 50% do candle semanal para dar continuidade no preço. Beleza? Esse é um resumão do Forex. Depois eu vou deixar na aula gravada aí mais detalhes a respeito de como ler o Forex para vocês terem melhores detalhes, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilha com a galera aí. Tenham todos um ótimo final de noite, um excelente domingo, grande abraço a todos e uma ótima semana.